Você já se perguntou por quê? Às vezes, a vida parece nos devolver exatamente aquilo que mais tememos. Porque certos padrões se repetem, como se o universo estivesse tentando nos ensinar algo que insistimos em ignorar. Essa não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade prática, e muitas vezes dolorosa, que escancara uma das verdades mais duras da existência. Colhemos, inevitavelmente, o que plantamos. Mas há um detalhe que pouca gente percebe, e é justamente ele que torna essa verdade tão chocante. Mário Sérgio Cortella nos convida a refletir sobre as raízes invisíveis das nossas escolhas, aquelas sementes que lançamos todos os dias, mesmo sem perceber. E quando os frutos finalmente aparecem, nem sempre reconhecemos que fomos nós os jardineiros do próprio destino. A filosofia de Cortella não se prende ao simplismo das frases feitas, mas mergulha fundo nas complexidades da ética, da responsabilidade e da construção do sentido. Ele nos provoca a sair do piloto automático e assumir a autoria da nossa própria história. Porque plantar não é apenas agir, é também omitir, silenciar, negligenciar. Quantas vezes deixamos de intervir, de orientar, de corrigir rotas, acreditando que a vida, por si só, se encarregaria de resolver tudo. E depois nos espantamos com os resultados. Cortella nos ensina que o futuro não é um lugar para onde vamos, mas algo que estamos construindo, dia após dia. E, mais do que isso, aquilo que ignoramos hoje pode se tornar o obstáculo que nos paralisa amanhã. Há algo profundamente desconfortável e transformador em perceber que a colheita não é feita apenas de justiça, mas de coerência. A vida não premia quem deseja, mas quem se compromete. E esse é um dos pontos centrais da reflexão de Cortella. A diferença brutal entre intenção e ação. Queremos uma sociedade mais justa, mas falhamos no respeito cotidiano. Queremos relações saudáveis, mas cultivamos a impaciência, o orgulho e a vaidade. Queremos sucesso, mas sem o plantio árduo da disciplina, da resiliência, da ética. E é nesse abismo entre o que dizemos e o que fazemos que germina o sofrimento evitável. A verdade que incomoda é que estamos sempre semeando, mesmo quando achamos que estamos apenas vivendo. Cortella insiste que responsabilidade não é culpa, é consciência. E essa consciência nos liberta. Quando entendemos que o presente é consequência do passado e causa do futuro, deixamos de culpar os outros, o destino ou o acaso. Passamos a enxergar o poder que temos, ainda que limitado, de mudar a paisagem da nossa vida. E isso é revolucionário. Por quê? Se o que colhemos hoje é fruto do ontem, ainda temos tempo de plantar algo novo para o amanhã. Mas essa decisão exige coragem. A coragem de romper padrões, de rever crenças, de enfrentar as próprias incoerências. Plantar com consciência é um ato de grandeza, e Cortella nos lembra que grandeza não é grandiosidade, é compromisso com aquilo que tem valor. No fim das contas, a maior colheita que podemos fazer é a da paz interior que nasce do dever cumprido, de saber que, mesmo em meio ao caos, agimos com propósito, com lucidez, com verdade. Cortella nos provoca a sermos jardineiros atentos, cultivadores de sentido em meio à pressa e ao vazio. E deixa claro, não se trata de garantir resultados imediatos, mas de viver com a serenidade de quem plantou o melhor que pôde. Porque, no silêncio do tempo, tudo floresce, até aquilo que esquecemos que lançamos à terra. E é justamente por isso que essa verdade é tão chocante, porque ela não falha. A pergunta que fica é simples, mas poderosa: o que você tem plantado quando ninguém está olhando? Vivemos numa época onde tudo precisa ser imediato. Se não vemos o resultado em poucos dias, desistimos. Mas Cortella alerta: a natureza tem seu ritmo, e a vida também. Quando você planta uma semente, o solo parece o mesmo por um bom tempo, estéril, imóvel, silencioso. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. O invisível também trabalha, o invisível também germina. Essa metáfora nos mostra que o esforço silencioso de hoje é o alicerce invisível do que nos sustentará amanhã. Quantas vezes você já abandonou algo porque não viu o resultado rápido? Quantas decisões foram interrompidas por impaciência, por falta de fé no processo?
Cortella defende que a paciência é uma virtude que precisa ser cultivada como uma escolha racional, e não como uma característica inata. A colheita, diz ele, é paciente, mas exige que estejamos dispostos a permanecer firmes mesmo quando nada parece acontecer. E esse é um dos maiores testes da vida, continuar regando aquilo que ainda não floresceu. A maior parte dos fracassos não acontece por falta de capacidade, mas por desistência prematura. Cortella nos convida a refletir sobre os desertos que atravessamos, muitas vezes por não compreendermos que toda travessia exige constância. Plantar é se comprometer com o invisível. É colocar energia num futuro incerto, mas cheio de potencial. Quando não entendemos isso, buscamos atalhos. E os atalhos, normalmente, levam a destinos curtos, rasos, insatisfatórios. Existe uma diferença entre pressa e velocidade. A velocidade é uma escolha estratégica. A pressa é a ansiedade do desespero. Cortella nos chama a atenção para o valor do tempo e para o respeito que devemos ter pelos ciclos da vida. Queremos colher frutos maduros, mas tentamos forçar a estação. A consequência disso: resultados amargos, imaturos, insustentáveis. É preciso sabedoria para respeitar o tempo das sementes e humildade para entender que nem tudo depende só da nossa vontade. No fundo, o plantio verdadeiro é um ato de esperança. Quando você planta, você afirma que acredita no futuro. E não há nada mais corajoso do que isso. Cortella, com sua visão lúcida e provocadora, nos desafia a assumir esse protagonismo com responsabilidade. Porque quem planta com consciência não teme o amanhã. E quem não teme o amanhã, vive o hoje com muito mais presença. A vida não nos pergunta o que queremos colher. Ela simplesmente devolve aquilo que plantamos. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras que Cortella expõe. Somos livres para plantar o que quisermos, mas não para escolher o que vamos colher. Isso nos coloca diante de uma responsabilidade enorme, a de entender que cada ação tem um eco. Cada escolha cotidiana é uma semente lançada no campo da existência. E não se trata apenas de grandes decisões. Cortella é enfático ao afirmar que o ordinário, feito com excelência, se torna extraordinário. Isso significa que os pequenos gestos, o modo como falamos com os outros, como reagimos aos conflitos, como tratamos as oportunidades, estão continuamente moldando nosso destino. Não é o evento isolado que define a colheita, mas a constância do cultivo. Plantar é fazer escolhas, muitas vezes silenciosas, que ninguém vê, mas que a vida não esquece. Há quem culpe o destino, o governo, o azar, a crise. Cortella contrapõe essa postura com um conceito poderoso: autoria. Ele diz que não basta passar pela vida, é preciso deixar marcas, e não cicatrizes. Quando transferimos a responsabilidade, também entregamos nosso poder. Reclamamos da colheita, mas esquecemos que fomos nós que escolhemos as sementes, o solo e até a ausência de cuidado. A verdade é que colhemos inclusive quando deixamos de plantar. A pergunta que ele sempre faz: qual é a tua obra? É um chamado direto à consciência. O que você está construindo com os dias que tem? Por quê? No fim das contas, viver é um projeto. E a grandeza desse projeto não se mede pelos aplausos que ele recebe, mas pelo impacto que ele deixa. Cortella insiste: não existe neutralidade. Até o silêncio, em determinadas circunstâncias, é uma escolha plantada. Mais tarde, colhida. Por isso, olhar para a própria vida com honestidade é um ato de maturidade. Assumir que fomos nós que escolhemos muitos dos caminhos que hoje criticamos é doloroso, mas necessário. Só assim podemos mudar o curso. Só assim podemos replantar o que for preciso. Cortella nos ensina que liberdade, sem responsabilidade, é ilusão. E a colheita é, por excelência, a pedagoga mais honesta da vida. Nem toda colheita traz satisfação. Muitas vezes, ela vem com dor, decepção, frustração. E é aqui que Cortella nos convida a pensar de forma mais profunda, não para buscar culpados, mas para compreender causas. A vida não pune, ela ensina. E as lições mais difíceis costumam vir disfarçadas de consequências inevitáveis. A colheita dolorosa não é castigo, é convite à reflexão.
Diante do sofrimento, temos dois caminhos: vitimização ou aprendizagem. Cortella nos estimula a escolher o segundo. Porque quando enxergamos a dor como um resultado e não como uma injustiça, começamos a perceber o que precisa ser transformado. Esse é um ponto fundamental de sua filosofia. Não repetir o erro. Não insistir no mesmo plantio esperando frutos diferentes. Persistir no erro é insistir na infecção, como ele mesmo diz. É necessário fazer uma autópsia das próprias escolhas. Investigar, com coragem, onde plantamos egoísmo ao invés de generosidade, onde cultivamos orgulho ao invés de humildade, onde regamos o medo ao invés da ousadia. Esse processo não é confortável, mas é transformador. A dor, quando entendida, se torna uma grande aliada da mudança. Cortella destaca que crescer dói, mas não crescer dói muito mais. A dor tem um valor pedagógico. Ela nos mostra limites, revela incoerências, escâncara o que estava escondido sob o verniz das aparências. Cortella ensina que maturidade é quando conseguimos aprender sem precisar sofrer. Mas se o sofrimento vier, que pelo menos não seja em vão. Que ele nos impulsione a fazer diferente, a recomeçar, com mais sabedoria, com mais consciência. No fundo, toda colheita difícil carrega uma lição preciosa. A de que podemos, sim, mudar o tipo de semente. Podemos revisar o solo, escolher outro ritmo, aplicar outro cuidado. A vida, mesmo com suas dores, é sempre uma possibilidade em aberto. E Cortella nos lembra disso com clareza. Enquanto houver fôlego, haverá também chance de replantar. Cortella nos alerta que nossas escolhas ultrapassam nossa própria existência. O que plantamos hoje, outros também colherão. Isso nos obriga a pensar além do individual, nos convida ao coletivo. Quando agimos com ética, respeito e responsabilidade, não estamos apenas garantindo uma boa colheita pessoal, mas contribuindo para um campo comum mais fértil, mais justo, mais humano. Essa é a dimensão ética do plantio. Nossos filhos, alunos, colegas, vizinhos, todos estão inseridos no terreno que ajudamos a construir. Cortella, como educador, valoriza profundamente o papel formador de cada um de nós. Mesmo sem querer, estamos ensinando o tempo todo. A forma como tratamos os outros, como respondemos aos desafios, como nos posicionamos frente à vida. Tudo isso é um exemplo. E exemplos não se apagam facilmente. O legado, então, é o que permanece mesmo depois que partimos. E não se trata de fama ou reconhecimento. Trata-se de valor. Cortella insiste: o que você deixa no mundo é tão importante quanto o que você faz nele. E isso exige consciência do impacto que geramos. Porque toda semente gera uma consequência. E toda consequência se espalha. A ética do plantio é a base de uma sociedade mais consciente. É por isso que a mediocridade não pode ser aceita como padrão. Cortella combate o comodismo com firmeza, lembrando que não basta existir, é preciso significar. Viver sem propósito, sem consciência, é desperdiçar o dom raro da existência. Quando plantamos com propósito, deixamos um solo mais fértil para os que virão. Plantar com grandeza é garantir que a colheita vá além do nosso prato. Nesse sentido, cada gesto nosso tem o poder de ecoar. E isso não é romantismo, é realidade prática. Plantar com generosidade, com ética e com verdade, é uma forma silenciosa de transformar o mundo. Cortella nos convida a enxergar a vida com esse olhar mais amplo, mais generoso, mais responsável. Porque, no fim, aquilo que deixamos é, também, aquilo que verdadeiramente somos. Ao longo da vida, temos incontáveis oportunidades de replantar. E essa talvez seja a maior bênção da existência, a possibilidade de recomeçar. Cortella nos lembra que a vida não é um rascunho, é o texto final. E por isso, cada dia deve ser vivido com a seriedade de quem está escrevendo algo que será lido para sempre. Reescrever-se é possível, mas só quando reconhecemos o que foi mal escrito. O maior gesto de coragem, segundo Cortella, é a humildade de mudar, de abandonar crenças limitantes, padrões destrutivos, posturas orgulhosas. E esse é o ponto final, e também o recomeço.
A colheita só muda quando o plantio muda. E o plantio só muda quando a consciência muda. Não adianta esperar por um destino diferente com as mesmas sementes de ontem. A mudança começa no detalhe, na forma como você responde a uma crítica, no modo como você trata quem não pode te retribuir, no tempo que você dedica ao que realmente importa. Cortella ensina que a transformação verdadeira começa no ordinário. Não espere um grande sinal. Comece hoje, onde está, com o que tem. Porque o campo da vida responde mais ao hábito do que ao entusiasmo passageiro. Não estamos condenados ao passado, mas também não estamos livres dele. Ele está conosco, nos lembrando o tempo todo do que fomos e nos apontando o que podemos ser. Cortella nos chama a olhar o passado com gratidão, o presente com atenção e o futuro com compromisso. Plantar com consciência é escolher viver com propósito. E viver com propósito é a maior forma de dignidade. E então, ao olhar para a sua vida hoje, faça uma pergunta simples, mas profunda. Que frutos você deseja colher nos próximos anos? Porque essa resposta não está no amanhã. Ela começa agora, aqui, com você. Ao final de tudo, quando o tempo tiver passado, os dias forem apenas memória e o futuro se tornar o presente que um dia desejamos, restará apenas uma pergunta essencial. Valeu a pena o que você plantou? Essa pergunta não se responde com palavras, mas com o que a vida devolveu, nos relacionamentos, na saúde emocional, nos frutos invisíveis da integridade e da consciência. Como nos ensina Mário Sérgio Cortella, não há destino sem origem. O que vivemos hoje é reflexo do que cultivamos ontem. E o que viveremos amanhã está sendo silenciosamente semeado neste exato instante. A verdade que atravessa todo esse percurso é desconcertante. Somos autores, jardineiros e herdeiros do nosso próprio caminho. Cada escolha, cada gesto, cada silêncio tem o poder de gerar frutos, doces ou amargos. E se não gostamos da colheita, é sinal de que algo precisa mudar na raiz. Não adianta trocar o fruto, é preciso transformar a semente. Essa é a pedagogia da vida, que Cortella expressa com tanta lucidez. Aprender com o que se vive para viver com mais sentido. Chega um momento em que não basta mais sobreviver. É preciso viver com intenção, com clareza, com presença. Não para controlar tudo, mas para ter a dignidade de dizer: eu plantei com consciência, com ética, com verdade. Porque não há conquista maior do que deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz, não pela ausência de erros, mas pela coerência entre o que se quis e o que se fez. Essa é a verdadeira colheita, a serenidade de quem foi fiel aos próprios valores. E se ainda há campos áridos na sua vida, se há áreas em que os frutos não chegam, saiba, você pode começar um novo ciclo. Não importa o que foi plantado ontem. A partir de hoje, é possível escolher outras sementes, preparar o solo com mais amor e cuidar do cultivo com paciência e propósito. A vida, como diz Cortella, é generosa com quem está disposto a aprender. E aprender é um ato contínuo, de coragem, de humildade, de humanidade. Por isso, antes de sair deste vídeo, leve essa reflexão com você. A colheita da sua vida não será o que você deseja, mas o que você constrói todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Se isso tocou você de alguma forma, se provocou uma mudança de olhar, não guarde essa transformação só para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para continuar acessando conteúdos que despertam consciência e propósito, e compartilhe nos comentários. Qual é a nova semente que você escolhe plantar a partir de hoje? Seu depoimento pode ser a inspiração que alguém precisava ler.